sou arquiteto de soluções de integração Magic XPI. E hoje nós vamos dar continuidade na série de vídeos sobre boas práticas de desenvolvimento de projetos de integração com Magic XPI. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre base integradora. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Bom, o que é base integradora? Base integradora, tabelas de integração, staging tables, cada um chama de uma forma diferente. Mas, de forma geral, elas são lugares de armazenamento temporário e controle de informação dos dados a serem integrados. Okay? Então, são tabelas que vão armazenar os dados que precisam ser integrados. E para que serve uma tabela de integração? Bom, além de armazenar, ela serve para controlar e rastrear todos os registros da integração. E onde eu uso? Onde eu uso base integradora? Bom, eu vou usar nos projetos que utilizam a metodologia de integrações assíncronas, aquela que nós falamos no primeiro vídeo. Aqui, de uma forma geral, como que elas são usadas nesses tipos de projeto? Bom, elas são usadas, a princípio, para a coleta de informações do sistema de origem. Então, o projeto vai ao sistema de origem e pega as informações e grava na base integradora. Depois, ele faz o processo de distribuição de informações para o sistema de destino, onde ele vai ler da base integradora e vai gravar nos sistemas de destino. Bom, mas por que eu vou usar uma base de integração se eu posso fazer essa integração diretamente, nesse sentido aqui da diagonal, sistema de origem para o sistema de destino? Bom, quando eu faço uma integração direta, eu corro muitos riscos. Por exemplo, se essa minha integração for com o sistema web service ou for com REST, e no meio da integração, durante esse processo direto, ter uma intermitência com a internet, ou a internet cair, o que vai acontecer? Eu vou perder este registro. Como eu vou saber depois qual foi o registro que deu erro? Como que eu vou poder avaliar este erro? Como é que eu sei, no sistema de origem, qual foi o registro que deu erro e eu vou pegar de novo, tentar reprocessar? Eu não tenho controle. As tabelas de integração, elas nos dão controle para que nós possamos enviar os registros de integração de uma forma segura. Caso ocorra algum erro durante esse processo, as informações ainda estarão na base integradora. Eu pego as informações do sistema de origem e gravo na base integradora. Depois, eu leio da base integradora e mando para o sistema de destino. Se nesse momento um erro ocorrer, tudo bem. Mais tarde, eu posso tentar enviar novamente, até que eu consiga integrar este registro. Qual a função, quais as funções principais de uma base de integração, uma base integradora? Bom, coletar informações do sistema de origem, distribuir essas informações para o sistema de destino, conforme a gente viu aqui no desenho anterior, e rastrear os registros integrados. O que nós precisamos começar a pensar, começar a entender dentro deste novo conceito é que, além de ter mais segurança, eu consigo avaliar de uma forma melhor aquilo que foi integrado. E quais são as vantagens aí de se ter tabela de integração? Bom, manter o controle do que está sendo integrado. Eu consigo controlar, consigo avaliar. Evitar a perda de dados, caso algum erro ocorra no meio da integração. Igual eu mostrei no desenho. Se eu faço uma integração sem base integradora e ocorre um erro durante a integração, em muitos casos eu perco este dado, perco este registro. E a integração ela fica falha. Uma outra vantagem, visualizar quantos e quais registros foram, quantidade e quais registros foram integrados, rejeitados, deram erro ou estão a integrar. Então, com as tabelas integradoras, eu posso, em simples selects, avaliar
quais foram os registros integrados, quais foram os rejeitados pelo sistema, quais deram erro, quais ainda estão integrados, e assim por diante. Tá? Outra coisa importante que a gente consegue entender e fazer com tabelas de integração é avaliar o tempo de integração de cada registro. Porque na tabela de integração eu coloco todas as informações, data de entrada, data de integração, né? E assim por diante. E nós também podemos verificar as mensagens de erro de cada registro. Então, se um registro, né, não processou porque algum erro ocorreu, tá? A tabela de integração vai ter o erro ocorrido naquele registro. A gente cria essa tabela de integração com um campo de mensagem de erro. Quando um erro ocorre, esse campo de mensagem de erro vai ser o quê? Populado. E aí nós podemos, com selects, olhar essa tabela de integração, buscar os campos ou os registros que estão com erro e avaliar quais foram os erros ocorridos naquele registro. Tá? E isso nós não temos numa integração direta, numa integração sem uma tabela de integração. Tá? A gente percebe que acaba faltando o controle quando nós não temos as bases de integração. E como é que a gente cria essas bases de integração? Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a base de integração é de responsabilidade do desenvolvedor. É nossa responsabilidade, não é responsabilidade do cliente. E isso é muito bom. Por quê? Porque nós podemos criar ela do jeito que nós bem entendemos. Nós podemos criar com os campos que a gente quiser, da forma que a gente achar melhor. Agora, eu vou mostrar para vocês uma série de dicas, né, de como criar essas tabelas, né, quais as regras vocês podem colocar, como seguir, quais serão os campos. Né? Essas dicas são frutos de nosso trabalho, de nossos erros, de nossos acertos. Tá? Então, com isso, com essas dicas, a gente entende que vocês vão obter o melhor sucesso, se vocês a seguirem. Então, a primeira dica, né? Sempre que possível, né, vamos criar essas tabelas de integração na base transacional do cliente. Tá? Por quê? Criando as nossas tabelas de integração na base transacional do cliente, caso seja necessário, nós podemos fazer joins com as tabelas do sistema do cliente. Né? Se ela está dentro da mesma base transacional, eu consigo fazer um join, consigo, através de um único select, com um join, pegar as informações que eventualmente eu possa precisar. Criar um campo de ID na tabela e popular este campo a cada novo registro cadastrado. Isso aqui eu chamo de ID da integração. Tá? Então, criar um campo de ID da integração. Cada novo registro inserido na tabela de integração ganha um ID novo. Tá? Por quê? Pode ser que, dependendo do projeto, isso é muito normal, um registro caia várias vezes nessa tabela de integração. Dependendo de como for, a primeira vez que a gente integra, ele é uma inserção no sistema de destino, as próximas vezes é a atualização. Tá? Então, para cada vez que ele for integrado, né, a gente cria um ID de integração diferente. Dessa forma, a gente também evita índices duplicados. Né? Se ele entrar duas vezes e não tiver um ID de integração, ele pode dar um problema de índice duplicado e não é isso que a gente quer. Para campos de data e hora, nós usamos o formato string, ok? Nós não utilizamos mais campos de data e hora, mesmo porque em cada projeto você pode trabalhar com um banco de dados diferente. E aí, num banco de dados, data e hora é de um jeito, no outro é outro. Para não ter esse problema, para que esse projeto fique funcional em qualquer para que essa base, né, fique funcional em qualquer banco de dados, a gente acha melhor, então, criar os campos data em formato string. E aí a nossa data e hora nós colocamos nesse formato. Ano com 4 dígitos, mês com 2 e dia, né? E aí aqui pode ser traço, ou pode ser barra, né? Aí tanto faz. Aí a gente coloca um espaço ou um T, conforme está aqui. Aí a hora, 2 pontos minuto, 2 pontos segundo, ponto milésimos de segundo. Tá? Outra coisa de suma importância, criar índices nas tabelas de integração. Tá? Esses índices, a gente cria eles
para os campos que a gente vai usar no where ou para order by, né, para fazer ordenação. Então, se eu uso lá 3 campos para fazer um where dentro do projeto, vou criar um script, então eu vou criar um índice com esses 3 campos. Se eu uso um, crio mais um só com um índice. Tá? A gente cria esses índices nessa tabela de integração de forma que os selects sejam mais performáticos possíveis. Tá? É claro, eu não vou criar um índice para cada campo. Tá? Eu vou criar um índice para os campos que eu vou utilizar nas cláusulas where ou no order by. Essa dica aqui, ó, é super importante. Tá? Criar campos do tipo text e guardar todas as informações do sistema de origem neste campo em formato XML. Como assim? Tá? Bom, as informações do sistema de origem precisam vir para a tabela de integração. Okay? Só que eu não posso replicar as tabelas do sistema de origem, não faria sentido. No sistema de origem eu posso ter aí só 10 campos, só 5 campos para integrar, mas eu posso ter 1.000, 2.000. Então não faz sentido eu ficar replicando a base de dados do sistema de origem. Então o que nós devemos fazer? Né? Normalmente, eu vou falar aqui um pouco mais para frente, né? A gente cria um campo que replica a chave primária no sistema de origem. Tá? Então um campo que é a chave primária daquele registro no sistema de origem, e aí um campo text. Nesse campo text a gente guarda todas as informações em formato XML. Então como ficaria esse processo? A gente faria, né, dentro do BXXPI, é claro, né? A gente faria um select nessa base de integração, e aí o nosso destino seria o quê? A criação de um XML. A gente cria um XML em memória, em variável, que guarda todas essas informações. Depois, num outro passo, a gente faz a inserção desse registro na tabela de integração. Aí a gente cria ele, atribui um ID de integração, coloca o ID desse registro no sistema de origem, né, no campo que faz menção a isso, né, a primary key, e no campo text a gente então coloca esse XML. Tá? Com isso, a gente onera menos o sistema de origem, porque eu não vou precisar voltar depois para pegar mais informações. Eu já tenho tudo que eu quero dentro da nossa base de integração. Porém, precisamos ficar alertas com esse campo text. Tá? O campo text ele vai ter um XML e esse XML pode ser grande. Tá? E eu posso ter muitos registros na minha integração. E aí o que vai acontecer? O banco crescer exponencialmente, crescer muito. Isso pode ser um problema. Já pensando nisso, para contornar esta situação, o que nós fazemos? Criamos um outro processo em separado, que faz o quê? Ele faz um update com num nesse campo text, somente nos registros que já foram processados. Então, quando o registro já foi processado, eu vou lá e atualizo, né, o campo text com num. Para quê? Para que o banco não cresça muito, né? Não vire uma bola de neve, aquele campo dentro das bases de integração. Tá? Mas é claro, aí mais um adendo, né? É sempre bom manter a informação durante alguns dias, né? Manter a informação completa durante alguns dias. Por quê? Pode ser que depois da integração o cliente queira rastrear essa informação. Né? Vamos supor, ele integrou com sucesso e ele está dizendo que está faltando um campo. Né? Então a gente vai precisar avaliar. A gente abriria então esse XML e iríamos ver se esse campo veio ou não. Tá? Se a gente já apagou ele imediatamente depois que ele está integrado, a gente perde a rastreabilidade. Tá? Então, o que a gente faz normalmente? Né? Na hora de criar esse job, esse processo que vai atualizar os campos text para num, né? A gente faz o quê? A gente adiciona uma regra de data. D-1, D-2, né? A gente pode definir com o cliente quantos dias é necessário ainda ter essa informação para rastreabilidade. 2 dias, 5 dias, né? E aí nós definimos. Então o que ele vai fazer? Vai atualizar os campos text, né, para num dos registros que já foram integrados, tá? E que tem a sua data aí de D-2, tá? Já foram integrados há mais de X dias. Tá? Dessa forma a gente consegue manter a rastreabilidade do registro, ok? E não precisamos ficar indo toda hora na base de dados do cliente.
a gente pega as informações uma vez, gravamos na tabela de integração, a partir daí a gente só trabalha com a tabela de integração. E agora, né, os campos. Quais campos, então, eu devo criar na minha tabela de integração? Né? Bom, alguns nós já falamos. Né? Primeiro, um campo que faça a replicação da chave única no sistema de origem. Tá? Aí você pode fazer de duas formas. Você pode ter um campo que vai replicar a primary key. Então, vamos supor, se é uma chave composta no sistema de origem, né, ou a chave daquele registro é uma chave composta. Você pode gravar ela num único registro, no campo alfa, né, claro, no único campo, separando por underline, separando por traço, né? Aí depois, quando você precisar dessa informação, você pode usar um string token, uma função string token, para recuperar. Ou, se você quiser, você pode criar a chave primária igual ela é no sistema de origem. São 3 campos, então eu vou criar 3 campos de chave primária, sem problema nenhum. Tá? Outro campo a gente também já falou, é o ID da integração. Tá? Cada registro que cair ali vai ter um novo ID de integração. E aí esses 2 campos, né, o campo de chave primária no sistema de origem e o campo de ID de integração, eles podem vir a ser a chave primária desta tabela. Fica uma chave bem forte. E evita que nós tenhamos índice duplicado também. Né? Outros campos, data e hora de inserção na tabela. Né? Data e hora de integração. É importante ter essas duas data e hora. Tá? A data e hora que o registro entrou, ou seja, a data e hora que o registro entrou é a data e hora que eu fui no sistema de origem e gravei essa informação na tabela de integração. E a data e hora de integração é a data e hora que o registro foi integrado. Tá? Status de integração é um outro campo importante. Ele vai nos mostrar, vai nos dizer em que momento aquele registro está. Tá? E ele vai nortear também os seus processos. Por exemplo, toda vez que a gente vai no sistema de origem, pega aqueles dados e grava na tabela de integração, tá? O status de integração ele pode ir para 0. Eu vou dar um exemplo que a gente usa aqui, né, que é numérico. Então, o registro foi criado na tabela de integração, ele vai para 0, ele é iniciado com 0. 0 significa registro pronto para integrar. Aí eu tenho um processo que pega todos os registros que são 0 e começa a integrar. E aí, para cada registro que ele está integrando, ele atualiza a status de integração para 1, para avisar que aquele registro está sendo integrado. Após o término da integração, ele volta na tabela de integração, né, e precisa atualizar aquele registro. Aí ele atualiza o status de integração para 2, por exemplo. Tá? 2 é sucesso. Então significa que aquele registro foi integrado com sucesso. Caso um erro ocorra, ele atualiza para 3. Então o status de integração, né, ele vai dizer em qual fase da integração está aquele processo e ele norteia os nossos fluxos também, né? Porque eu posso ter um fluxo que vai pegar todos os registros que estão a integrar, então vai pegar todo mundo que é 0. Eu pego um registro que reprocessa, crio um fluxo que reprocessa os registros com erro. Então vai pegar todo mundo que tiver no status 3. E assim por diante. Né? Você pode usar da forma que você quiser, você pode usar também com letras, né? Aí fica ao seu critério. Outra coisa importante que as tabelas integradoras nos dão, né, é a capacidade do reprocessamento e de regras de reprocessamento. Por exemplo, um registro não foi integrado porque ocorreu um erro. Então eu crio um processo que pega esses registros com erro e tenta reprocessar. Só que pode haver registros que nunca serão processados, ele nunca vai conseguir. Às vezes por algum erro de regras de negócio. Tá? E aí, o sistema vai ficar eternamente tentando reprocessar esses registros? Isso não faz sentido. Tá? Então nós podemos criar regras, né, de reprocessamento. Por exemplo, eu posso criar uma coluna lá chamada tentativas de reprocessamento. A cada vez que ele tentar reprocessar, você atualiza ela com mais um. Então, tentou 1, tentou 2, tentou 3. E aí você cria uma regra de desistência. Você pode criar uma regra que fala assim, olha, se o número de tentativas de reprocessamento for maior que X, maior que 10, por exemplo, então você não tenta reprocessar mais esse registro. Você desconsidera este registro. Tá? A regra de desistência ela pode estar também atrelada à data.
Né? Então, assim, olha, fica tentando reprocessar durante 3 dias. Se passarem 3 dias e não processou, você desconsidera. Você pode usar a data atual menos a data de entrada. Né? Se for maior que 3, você não pega mais esse registro. Tá? Outro campo, estágio do processo, um campo alfa. Né? E aí toda vez que você voltar para atualizar esse registro, você coloca qual é a regra, aliás, qual é o estágio desse processo. Né? Integrar, integrando, né? Aguardando informações, né? Coisas nesse sentido. Porque aí quando você for olhar a tabela, você sabe em qual processo ele está. Ou quando um erro ocorrer, né? Você também atualiza o estágio do processo. Aí você sabe em qual estágio ele estava quando o erro ocorreu. Fica mais fácil de rastrear este registro dentro da integração. Outro campo importante é o campo de mensagem de erro. Tá? O campo de mensagem de erro é o campo que vai gravar o erro que ocorreu durante a integração. Então, quando a gente fizer o select de um registro que deu erro, a gente vai lá no campo de mensagem de erro e lê aquela mensagem para tentar entender o porquê que ele não foi processado. Tá? É claro, isso aqui é sugestão. Esses são os principais campos que a gente usa. Tá? E os principais métodos que a gente usa. Se você precisar, você também pode criar aí os campos pertinentes ao seu sistema, pertinentes aí à aplicação que vai ser construída para o cliente, sem problema nenhum. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês uma tabela de integração real, tá? Utilizada em um dos nossos projetos. Então aqui tem a instrução de create, o nome da tabela, tá? E aqui eu tenho o RID. O RID é aquele campo de chave da integração. Tá? Então, tá vendo? Eu criei ele como alfa de 25. Por quê? Porque a gente costuma utilizar aquele formato, aquele padrão GUI, né? Parecido com o GUI ID, né? GID, ok? DTIN, que é o que? A data de entrada. Olha lá, varchar, né? Não utilizamos o data e hora. Status, numérico. Aquele status, né? 0, 1, 2, 3. Aqui nós resolvemos utilizar um campo chamado Process. O que é o Process? Bom, a tabela de integração, você pode criar ela para cada processo da integração. Um para pedido, um para cliente, um para compras, um para produto. Né? E você pode utilizar uma só para todo mundo. Como é que eu utilizaria uma só para todo mundo? Eu utilizaria um campo Process. Quando eu estiver integrando as informações do cliente, o campo Process vai ser populado com o cliente. Quando eu estiver integrando informações de produto, o campo Process vai ser populado como produto. E assim sucessivamente. Quando eu for pegar os dados da tabela de integração e enviar para o sistema de destino, eu vou precisar saber qual que é o processo. Agora é hora de integrar produtos. Então eu vou pegar todos os produtos cujo status seja o status de a integrar e o processo seja igual ao produto. E assim sucessivamente. Isso fica a seu critério. Criar uma tabela só de integração para todos os processos ou criar uma para cada processo. Não tem problema. Pode criar de um jeito ou de outro. Continuando, temos aqui o campo que seria o primary key, a chave primária do registro no sistema de origem. Aí aqui a gente vê que isso aqui é uma tabela de integração, né, de uma integração com SAP. Então, nesse caso, nós precisávamos aqui de campos específicos. Um que traria a data e hora do SAP, o outro que traria os campos de filtro. Depois, data de integração. Data e hora que aquele registro foi integrado. Também vai achar, né? Depois, as informações de erro. Nesse caso, nós achamos melhor ser mais específicos. Então, criamos um campo com código de erro, um campo com a mensagem de erro, que é esse erro desk, né? E um campo para data e hora do erro. Aí, nesse caso, a gente trabalha um pouco diferente. Atualiza o campo data e hora de erro quando não conseguiu integrar, quando deu erro. E atualiza o campo data e hora de integração quando realmente foi integrado. Depois, aqui embaixo, tem a chave primária, que ficou uma chave primária bem forte. Conforme eu falei, ela tem o RID e o primary key. E aqui, nós adicionamos também o process. Então, ela tem como chave primária o RID, que é o ID único da integração, mais o nome do processo, mais o primary key, que é a chave primária do registro no sistema de origem.
E por último, tem aqui os índices. Então, foi criado o índice para os campos DTIN, status e process, um índice único, porque provavelmente vai se usar em algum lugar esses campos no where, e um só para status e um só para process, porque provavelmente em algum momento vai usar só status e só process, no where ou no order by. Tá? Bom, pessoal, era isso. Por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comecem a utilizar as tabelas de integração dentro dos projetos de integração de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima.